Bom dia, igreja. Bom dia aos irmãos que nos assistem também. E vamos, com a graça do Senhor Jesus, mais um domingo de alegria na presença do Senhor. Vamos juntos cantar o hino de número 315, Serviço do Crente. Nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar, no labor sem cessar. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, e a coroa de glória nos dá lá nos céus, a mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá, no labor sem cessar. Servir a Jesus com amor e fé e com oração até que volte o bom Senhor. Vamos agora, irmãos, de pé, abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. Faremos a leitura alternada do capítulo 10, versículos 25 a 42. Lucas 10, 25 a 42. O bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverás.
Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, irmãos. Ainda de pé, curvemos nossas cabeças e vamos orar ao nosso Senhor. Santo Deus, glorioso, amado, Santíssimo Pai, obrigada, Pai, por estarmos aqui reunidos em Tua casa. Obrigado, ó Deus, pela semana que passou. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, é um Deus misericordioso para conosco. Dia após dia, ó Deus, nos dá o sustento, nos dá, ó Deus, saúde, nos dá livramentos, muitos dos quais nós nem imaginamos, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor cuida de nós, mesmo, ó Deus, sendo pecadores, entristecendo ao Senhor, o Senhor ainda, ó Deus, tem compaixão de nós. Obrigada, Pai. Te pedimos, ó Deus, que fique conosco durante esse dia do Senhor, que possamos, ó Deus, estar seguindo a Tua palavra, descansando, aprendendo de Ti. Logo mais à noite estejamos, ó Deus, reunidos aqui novamente para cultuar o Teu santo nome, ó Deus. Abençoe, ó Deus, o decorrer dessa escola dominical, que tudo, ó Deus, seja feito, tudo que seja feito e falado nas classes, ó Deus, seja conforme a Tua palavra, para engrandecimento, ó Deus, da Tua obra. Assim oramos, te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Só um recadinho antes da divisão das classes. Hoje, a apresentação estará apenas com a classe Kids Júnior, ok? Logo após, então, Kids Júnior estará apresentando. As crianças podem se dividir.
Só lembrando agora aos irmãos que vão ficar na classe dos adultos, né, que o pastor está de viagem com a família para o Espírito Santo. E hoje quem trará a mensagem nessa parte da manhã será o presbítero e seminarista André Felipe. Bom dia, meus irmãos. Espero que estejam todos bem, pela graça de Deus. E como a Miriam disse, né, o nosso pastor está viajando, então conduzirei o estudo nessa manhã, estudo da palavra de nosso Deus. E para iniciarmos, eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6, nós leremos o versículo 4, do versículo 4 ao 9. Aumenta um pouquinho, pessoal, está com dificuldade. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 9. Valeu. Vamos fazer essa leitura todos juntos, meus irmãos? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos e levar os nossos corações diante do Senhor em oração. Pai Santo, nós mais uma vez diante da tua presença te louvamos e agradecemos por esse dia, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para meditarmos, estudarmos a tua palavra. Meu Deus, nós suplicamos ao Senhor que ilumine-nos neste momento, ilumine os nossos corações, para que a tua palavra encontre lugar, encontre repouso em nossos corações, que penetre e que, assim, produza também frutos para a glória do teu nome, meu Deus. Que nós possamos aprender que tu és o verdadeiro Deus e possamos aprender também aquilo que o Senhor requer de nós, o tipo de coração e de vida que o Senhor requer de nós. Meu Deus, tudo isso nós te pedimos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso único, bendito e eterno Salvador. Meus irmãos, esses versículos que nós lemos, eles são a parte principal de uma famosa oração dos israelitas, que eu acredito que alguns até conheçam, não só uma oração, né, mas era uma confissão também daquele povo, que é o Shema, o famoso Shema. Essa oração, ela diz sobre quem é Deus, quem era o Deus que eles serviam, e também o que esse Deus que eles serviam requeria desses seus servos, desse seu povo, requeria de Israel. A respeito, então, de Deus, essa oração, ela nos diz que há apenas um Deus, um só Deus, e não uma pluralidade de deuses, como aquelas nações pagãs assim pensavam e assim acreditavam. E a respeito do que Deus requeria do seu povo, essa oração, essa confissão, ela nos informa que Deus requeria uma sujeição completa, uma sujeição de todo o ser, de todas as partes do ser humano. Então, o grande eu sou requeria dos seus servos isto, uma devoção completa e inteira. E esse amor, então, esse amor que eles deveriam, essa devoção que era devida a Deus, ela deveria ser externada em ações, em obras, mas ela deveria vir de dentro, de um coração devoto e sincero.
E veja que as palavras como coração, que inclusive está no texto, ou então alma, todas elas apontam para o ser interior do homem, para a sua parte mais íntima, né? Para isso que há dentro de nós. Elas apontam então para isso, né? Para os nossos pensamentos, para os nossos desejos, para os nossos anseios. Enquanto outras partes desse texto, eles nos fazem refletir mais sobre a nossa própria prática. Veja então, meus irmãos, que nessa oração ou confissão dos israelitas, a mais importante delas, por assim dizer, um dos grandes focos dela, um dos grandes ensinos dessa oração era a devoção de todo o ser, em especial do coração, dessa parte mais íntima do homem. E assim então, nos tempos de Jesus, quando os judeus eles achavam, né, principalmente os escribas e fariseus, eles achavam que estavam servindo a Deus adequadamente, quando eles mantinham apenas uma aparência, mantinham apenas um exterior, eles supunham isso, eles estavam completamente enganados e descumprindo o que Deus havia dito no próprio Antigo Testamento, nesse texto que nós lemos. Eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, no capítulo 23, nós leremos o versículo 27 e 28, apenas para os irmãos se lembrarem que isso havia se tornado um costume uma prática comum entre os fariseus, escribas, entre os judeus daquela época, e que Jesus os reprovava por isso severamente. Mateus, capítulo 23, versículo 27 e 28. Jesus vai lembrar eles nesses momentos aqui justamente disso, dessa devoção completa, sincera, interior também e não apenas externa. Mateus, capítulo 23, versículo 27 e 28. Vamos ler todos juntos mais uma vez? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos e de mortos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Voltem algumas páginas agora, em Mateus capítulo 15, no versículo 8, nós também temos uma mensagem muito semelhante. Mateus, no capítulo 15, versículo 8. Jesus, ele mais uma vez repreende os fariseus e os escribas. Mateus, vamos ler todos juntos novamente, irmãos? Mateus, capítulo 15, versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Percebam, então, que no Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, e em especial nas palavras de Jesus, registrado nos Evangelhos, o coração ele é provavelmente o termo mais utilizado para se referir a essa parte interior, essa parte mais interna do homem. E Jesus dá grande ênfase no coração das pessoas. E então, diante disso, dessa ênfase que Cristo dá no coração das pessoas, e como nós lemos, o Antigo Testamento também dá essa ênfase no coração das pessoas, eu quero propor aos irmãos nós refletirmos sobre o porquê. Por que Jesus dá toda essa ênfase ao coração? E qual é o coração que Jesus requer do seu povo? Qual o coração que Deus requer dos seus filhos? E nós veremos, então, que Jesus ele se importa, nós dividiremos em 3 pontos. Nós veremos que Jesus ele se importa em extremo com o nosso coração, com o coração das pessoas, porque o coração ele pode se render ao pecado, mas ele pode e deve amar a Deus. Em um segundo momento, nós veremos também que esse coração, o nosso coração, ele é responsável por rejeitar a palavra, mas ele pode receber essa palavra e deve receber a palavra, a pregação. E, por fim, um terceiro ponto, antes de concluirmos, nós veremos também que o coração ele funciona como que uma fonte que direciona toda a nossa vida prática, todo o nosso exercício diário é o coração, vem do coração. O coração, então, ele é essa fonte. E nós, então, iniciaremos abordando o primeiro ponto. O coração ele pode se render ao pecado, mas ele pode e deve se render a Deus. E para isso eu vou convidar os irmãos a abrirem também Mateus, no capítulo 5, versículo 28.
Mateus capítulo 5, versículo 28. Vamos ler juntos, meus irmãos? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. É comum, meus irmãos, que os homens, pelo menos aqueles que querem aparentar uma vida honesta, uma vida digna aos olhos da sociedade, eles guardem, então, aquilo que as pessoas podem ver e ouvir, né? Eles tomam esse cuidado e eles tentam manter as aparências. Isso era comum nos tempos de Jesus, mas até mesmo hoje isso é comum. Contudo, Cristo, ele é claro em dizer que aquilo que nós pensamos, que aquilo que nós desejamos, aquilo que passa dentro de nós, em si mesmo, pode ser um pecado, podem ser pecaminosos contra Deus e ofendem a Deus. Não apenas aquilo que as pessoas veem e ouvem, mas aquilo que nós pensamos e desejamos podem ser ofensivos a Deus. Por mais que nunca se torne uma prática, por mais que as pessoas nunca saibam que nós pensamos sobre isso, ainda assim é pecado, esse pode ser um pecado contra o nosso Deus. Repare então que essa simples intenção do coração, simples entre aspas, ela é considerada como o próprio adultério, como a própria prática desse pecado por Jesus. É claro que isso, na verdade, não é simples, né? Simples é apenas uma forma de falar. Isso é realmente um grande pecado contra o nosso Deus, que sonda e examina os nossos corações, o mais profundo de nosso ser, e que, de fato, um dia julgará os segredos de nossos corações naquele grande dia. Mas eu digo simples, simplesmente porque as pessoas veem assim hoje na nossa sociedade. Elas entendem que esse tipo de pecado interior é um pecado que às vezes não conta, que é algo de menor significado. Mas Cristo, ele não trata dessa forma, ele trata como se fosse um pecado. Ele não faz essa distinção entre a prática e o desejo. Para Cristo, em Cristo nós aprendemos que tanto o desejo quanto a prática em si são pecaminosos e ofensivos contra Deus. E ainda nesse sentido, vamos abrir agora em Mateus, no capítulo 9, no versículo 4. Mateus capítulo 9, versículo 4. Na verdade, vamos ler do versículo 2 ao versículo 4 para entendermos um pouco melhor toda essa situação aqui. Um pouco mais do contexto, né? Versículo 2 ao versículo 4. Vamos ler juntos? Eis que lhes trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal em vosso coração? Nesse texto, mais uma vez, Cristo ele nos ensina que não era necessário desprezar a Cristo com palavras ou ofendê-lo com os lábios de uma forma audível, para que o indivíduo então cometesse esse pecado. O simples cogitar, mais uma vez simples entre aspas, cogitar do coração dos escribas, dos fariseus, já era pecaminoso, era ofensivo contra Deus. E por isso, meus irmãos, o coração ele é tão importante então, porque ali o homem pode pecar contra Deus, ali a rebelião do homem contra Deus pode ser revelada e o homem pode se entregar a isso. Mesmo que isso nunca se torne a prática, passe apenas no coração. Mas o que Cristo requer então deste mesmo coração, como já fora lido, é que ele se renda completa e inteiramente a Deus e que o ame acima de todas as coisas, como nós lemos tanto na leitura inicial, em Lucas, como também no Shema, em Deuteronômio. E para isso, então, para que nós vejamos o tipo de coração que Cristo requer, não um coração dividido, mas um coração inteiramente dedicado a Ele, vou convidar os irmãos que abram também Mateus, no capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Vamos ler juntos? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar um outro, ou se devotará a um e desprezará o outro.
não podeis servir a Deus e às riquezas. O contexto mais amplo desse versículo está falando especialmente de riquezas, né, de dinheiro, o amor ao dinheiro, o apego a elas. E Cristo diz aqui que tudo isso funciona como um servo. O servo não poderia servir a dois senhores rivais, dois senhores inimigos, ou ele agradaria a um e desprezaria o outro. Assim também, Deus e todos os demais ídolos, e especial a riqueza, ela concorre com o nosso Deus, como se fossem senhores mesmo, diferentes, como o servo, né? Nós seríamos os servos nesse caso. E assim, o nosso coração deve se render completa e inteiramente a Deus e não a esses ídolos, não ao pecado. E esse, então, é o coração que Cristo quer. E agora nós leremos também em Mateus, no capítulo 22, no versículo 37. Este texto já foi lido, como eu disse, em Lucas, um fariseu dá essa resposta a Jesus, né? Ele cita o Shema que nós lemos em Deuteronômio. E aqui o próprio Jesus confirma, né, a importância desse texto, quando ele mesmo responde que esse era o grande mandamento, né? Jesus é questionado sobre quais são os grandes mandamentos da lei, e ele responde em Mateus 22, do versículo 37. Vamos ler? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Vocês se lembram então, meus irmãos, nós já lemos isso em Lucas, em Deuteronômio, e aqui Jesus cita mais uma vez. O coração nosso coração, ele pode se entregar ao pecado e pecar deliberadamente contra Deus, mas o coração que Deus requer, que Cristo requer de nós, é um coração que o sirva inteiramente, que o ame completamente, com toda a sua força, com todo o seu ser. Este é o coração que Cristo requer de nós. Por que, então, só revisando este ponto, por que o coração é tão importante para Cristo? Porque o coração em si, por si, ele pode pecar contra Deus, mas ele também pode e deve servir a Deus, e é isto que Cristo requer de cada um de nós. E o nosso próximo ponto, ele nos informa outro motivo pelo qual Cristo ele se preocupa tanto e ele dá tão grande ênfase assim no coração. É porque o coração ele pode receber a palavra, a pregação, mas ele também pode rejeitar a palavra. E para nós pensarmos sobre esse texto, sobre esse tema, né, sobre essa justificativa, eu vou convidar os irmãos que voltem em Mateus capítulo 13. Nós faremos uma leitura de alguns versículos desse capítulo. Mateus capítulo 13. Mateus, do capítulo 13, do versículo 1 ao 23, o grande tema aqui que Jesus fala, né, sobre rejeitar ou receber a sua palavra, né? E ele compara aqui o nosso coração como uma terra, que pode ser dura e rejeitar a semente não entra, não penetra e não produz os frutos. Ele faz essa comparação aqui. Se o solo, né, a terra for dura, ele faz isso. A semente é lançada, mas fica sobre a superfície e não brota, não nasce. Assim também é a palavra de Deus. Se ela não penetrar profundamente em nossos corações, ela também não nascerá, não brotará e não dará os seus frutos. Do versículo 1 ao versículo 9, nós não leremos todo o capítulo, né, todo o texto, mas os irmãos podem olhar e vocês se lembrarão, é a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela conta sobre 4 tipos de terreno. Ela conta sobre um terreno que é próximo ao caminho, então que provavelmente é um terreno mais pisado, um terreno duro, e que a semente é lançada e não penetra. Em seguida, ela conta também sobre um terreno pedregoso, em que essa semente chega até a brotar, mas ela não encontra ali meios de se enraizar, e ela morre com o tempo. Depois ele conta também sobre uma semente que é lançada próximo a espinhos que sufocam essa semente quando ela brota e nasce. E, por fim, ele conta, então, de um terreno bom, de um solo bom, em que a semente é lançada e frutifica e dá frutos a 100, a 60. Então, esse é do versículo 1 ao 9, nós temos essa parábola. Do versículo 10 ao versículo 17, Jesus
ele interrompe um pouco essa sequência da parábola e ele explica aos discípulos, eles perguntam, né, por que o senhor fala em parábolas? E Jesus ele vai explicar então por que o seu ensino era por parábolas. E mais uma vez, os irmãos podem acompanhar comigo, no versículo 14 e 15, ele se vale de um texto de Isaías no capítulo 6, do versículo 9 e versículo 10 de Isaías. Jesus ele responde então fazendo essa citação. E ele diz assim, os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias, no versículo 14 e 15 de Mateus 13. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Jesus aqui está, então, dizendo das pessoas que ouviam as suas parábolas, mas não entendiam, não compreendiam. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Meus irmãos, vejam que a história ela é a mesma. Tanto as pessoas rejeitavam os profetas no Antigo Testamento, como as pessoas rejeitavam a Cristo agora na sua vinda, porque o coração deles estava endurecidos. Eles viam, eles ouviam, mas eles não entendiam e não percebiam, nem se convertiam, porque o coração já estava duro, o coração estava fechado para a palavra, para a pregação. Inclusive, isso é meio cíclico, porque o coração duro, ele faz com que a palavra seja rejeitada, mas como a palavra é rejeitada, ela faz com que o coração continue sendo duro. Isso parece um ciclo, não é mesmo? E no versículo 19, Jesus, ele ainda explicando a parábola, ele fala um pouco mais sobre essa dureza do coração, agora já falando dos significados, né? Ele diz assim no capítulo 13, versículo 19, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Olhem bem, aquele coração duro que rejeita a palavra e não permite que essa semente, então, penetre profundamente e brote e dê o seu fruto. E esse coração que rejeita essa semente, ele ainda a tem roubada pelo próprio Satanás. Então, meus irmãos, Jesus ele se preocupa com o coração dos seus ouvintes também por este motivo, porque é no coração que nós recebemos a palavra de nosso Deus ou que nós a rejeitamos. E o coração que Cristo requer, então, de nós, é esse coração que aceita, como nós vemos no versículo 23 desse mesmo capítulo. Vamos ler juntos? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Cristo procura, então, Cristo requer um coração que aceite a sua palavra, que a receba alegremente e que permita que ela frutifique. O nosso Senhor requer que nós ouçamos a palavra, que venhamos dar atenção à sua palavra e que a deixemos penetrar profundo em nosso coração. E o terceiro e último tópico, nós veremos nesse momento que Jesus ele se importa com o coração, porque o coração ele é como uma fonte, então, que pode jorrar águas amargas ou águas doces. O coração, ele direciona a nossa vida prática, o nosso cotidiano, e ele pode nos direcionar, então, tanto para o pecado, para a prática pecaminosa, mas ele também pode nos direcionar para o serviço a Deus. E para pensarmos sobre esse tópico, eu vou convidar os irmãos que abram em Mateus, está pertinho do capítulo 13, nós leremos agora no capítulo 15, no versículo 9. Mateus capítulo 15, versículo 9. Capítulo 15, versículo 19. Mateus capítulo 15, versículo 19. Vamos ler juntos? Apenas um versículo. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias.
Nós já vimos, no primeiro ponto que nós analisamos, que o coração ele pode pecar em oculto, no seu íntimo, sem que ninguém fique sabendo, sem que ninguém o saiba, apenas o nosso Deus. E nós vimos que isso é pecado em si. Mas aqui nós vemos que do coração, desse mesmo coração, procedem também a prática. Não tem como a pessoa pecar externamente se ela já não tiver primeiramente pecado no coração. E se ela peca e se ela transgride a lei de nosso Deus em sua prática, é porque ela já transgrediu a lei de nosso Deus no nosso coração. Não é impossível ela ter uma prática que ignora a Deus, que é contra Deus, e o seu coração não ser contra Deus. É exatamente isso que uma fonte faz. A água ela fica dentro da terra, nas montanhas, por exemplo, e do interior da terra, então, a fonte tira essa água e a expõe. Assim também é o nosso coração. Aquilo que nós temos guardado dentro de nós, nós colocamos para fora por meio, então, das nossas práticas, né? Nós externamos aquilo que está cheio no nosso coração. Vamos ler ainda em Mateus, no capítulo 12, versículo 34 e 35, vai falar um pouco mais de como esse nosso coração é como um reservatório e como as nossas práticas evidenciam o que há dentro de nós, o que nós pensamos, desejamos e aquilo que nós amamos. Mateus, no capítulo 12, nós leremos o versículo 34 e o 35. Vamos ler juntos, meus irmãos? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisa más. Como eu disse, então, o coração ele funciona como um grande depósito, um reservatório, como uma fonte, então. E essa fonte, né, e do coração podem sair águas amargas, águas pecaminosas que nos conduzem ao pecado, ou águas doces, por assim dizer, que nos conduzem ao nosso próprio Deus. Pode vir, então, do coração o bem, ou pode vir o mal também. E é interessante notar como as palavras de Cristo aqui, mais uma vez, elas estão extremamente relacionadas com as palavras de Cristo no Antigo Testamento. Os irmãos não precisam abrir, mas lá em Provérbios, é um texto muito famoso também, muito conhecido, está escrito assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Jesus ele está sempre voltando ao coração, então, meus irmãos, porque desse coração é que procedem essas fontes da vida, do coração procede a prática do homem. Se esse coração for ruim, se ele estiver distante de Deus, inevitavelmente ele produzirá todo o tipo de pecado, todo o tipo de mal e de perversidade. Mas o coração que Cristo requer de nós, nós podemos encontrá-lo em Mateus, no capítulo 5, no versículo 8. Eu vou pedir que os irmãos abram mais uma vez para nós lermos essa passagem. Mateus 5, 8. Mateus capítulo 5, versículo 8. Nós veremos aqui, então, o coração que Cristo requer de nós. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se o coração, meus irmãos, ele então é como um depósito, ele é como uma fonte, Jesus requer que essa fonte, que esse depósito, ele seja limpo, que ele seja puro. Esses sim, esses que têm este coração puro, este coração limpo, eles, o texto nos diz, que verão a Deus e que viverão eternamente diante desse Deus. O coração, então, ele é extremamente importante para Cristo, porque ele é como um depósito, que pode ser bom ou mal, que pode nos levar ao pecado prático ou então pode nos levar a um serviço a nosso Deus. Esse, então, é o nosso último ponto. Eu gostaria de concluir com os irmãos, revisando rapidamente os pontos que passamos e acrescentando algumas poucas coisas. Meus irmãos, em concordância, então, com o ensino de toda a Escritura, Jesus
ele lança a sua atenção sobre o coração, como vimos, porque o coração ele pode se entregar ao pecado, mas ele pode amar a Deus, ele pode se render a Deus. E Jesus requer isso, que ele se renda a Deus, o nosso coração se renda a Ele. O coração, ele é também, por que Jesus então evidencia esse coração? Porque ele pode receber a palavra e ele pode rejeitar a palavra. E Cristo requer de nós exatamente isso, que nós aceitemos a palavra e que deixemos que ela penetre fundo em nós. E o coração, ele funciona, por fim, como nós vimos, como uma fonte, como um reservatório, que direciona toda a nossa vida prática, o que nós fazemos no nosso dia a dia. Mas, meus irmãos, eu convido cada um de vocês a pensar, então, se nós olharmos para nós mesmos, quem pode, por si mesmo, por si próprio, garantir um coração assim, um coração que Cristo requer? Quem pode, quem tem, de fato, esse coração por si mesmo, por seu próprio esforço? Quem tem, então, um coração limpo, quem tem um coração puro, um coração receptivo à palavra de Deus, naturalmente ou por si só, por suas próprias forças? Quem pode garantir isso, meus irmãos, se nós analisarmos nós mesmos? Quando nós olhamos para nós com a ajuda da graça de Deus, nós vemos tantas inclinações más, tantas inclinações ao pecado, inclinações perversas. Contudo, se essa é a exigência de Jesus para nós, isso deve ser possível de alguma forma, deve existir uma maneira, então, de nós termos esse coração distinto, esse coração devoto e sincero a Deus. Na verdade, quando nós olhamos para as Escrituras, de um modo geral, o que nós percebemos e vemos é que Cristo requer de nós o que é chamado na Bíblia de um novo coração. E essa, na verdade, é uma promessa feita em todo o Antigo Testamento, especialmente encontrada nos livros de Jeremias, do profeta Jeremias, e no livro também do profeta Ezequiel. E eu vou convidar os irmãos que abram nesses livros também, em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 33, para que nós vejamos essa promessa de Deus de um novo coração lá no Antigo Testamento. Isso que Jesus está procurando aqui em meio aos seus discípulos, em meio aos seus ouvintes, é o que já havia sido prometido lá, tanto por Deus, por meio do profeta Jeremias e por meio do profeta Ezequiel. Jeremias, no capítulo 31, no versículo 33, nós encontramos essa grande promessa. Vamos ler do 31 ao 34, para nós lermos um pouco mais desse contexto, dessa promessa também. Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao 34, mas o nosso grande foco será o versículo 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver-os desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui nós somos informados, meus irmãos, que o próprio Deus, ele tomaria essa iniciativa então. O próprio Deus, ele escreveria suas palavras em nossos corações, ele as imprimiria em nosso ser. Isso também é profetizado por Ezequiel no capítulo 11 do livro do profeta. Vamos ler também mais esse texto?
Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 e 20. Vamos ler do 19 ao 21. Ezequiel, capítulo 11, do versículo 19 ao 21. Vamos ler juntos, meus irmãos? Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre a sua cabeça e sobre suas obras, diz o Senhor Deus. Agora passem algumas páginas ainda no livro de Ezequiel, no capítulo 36, os versículos 26 e 27. Essa promessa, ela basicamente é repetida aqui nesse texto. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e o versículo 27. Lemos juntos mais uma vez, meus irmãos. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Meus irmãos, se nós falamos anteriormente sobre o coração duro, que rejeita a semente da pregação, um coração em que a palavra não penetra e que não dá os seus devidos frutos, Deus, ele nessas promessas aqui, tanto em Jeremias quanto também em Ezequiel, ele promete produzir nos seus filhos um coração de carne, um coração que é então receptivo aos seus estatutos e disposto a observar e a guardar os juízos de Deus. Deus, meus irmãos, é quem dará um coração livre de imundícia aos seus filhos, um coração puro, um coração sujeito à sua vontade, um coração humilde e um coração manso, que inclusive esse é o coração que Jesus tem, um coração manso e humilde. Os irmãos se lembram dessa passagem em Mateus 11, 29? Vou pedir que os irmãos abram também para nós lembrarmos, quando Jesus fala sobre o seu próprio coração e para que nós venhamos aprender dele. Mateus 11, 29. Nós veremos sobre o que Jesus fala, então, a respeito do seu próprio coração. Vamos ler do versículo 28 ao 30, que fala um pouquinho mais, para entendermos um pouco mais desse contexto aqui, mas o nosso grande foco será o versículo 19, quando Jesus descreve, fala do seu próprio coração, dá algumas características do seu próprio coração. Vamos ler juntos mais uma vez. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, o que Cristo ele requer de nós então, ou melhor, o que Cristo nos dá nessa nova aliança prometida no Antigo Testamento é um coração como o dele, é um coração puro, um coração manso e humilde, um coração que recebe a palavra, que recebe a pregação do Evangelho e que então produz frutos, um coração então que se enche da verdade
do bem, da graça de nosso Deus e jorra águas doces para a eternidade, como nós também temos registrado em João. Jesus, então, nessa nova aliança, nesse novo pacto que ele estabelece por meio da sua própria morte e ressurreição, ele nos dá um coração que é como o dele. Nós temos, então, um coração como o do nosso próprio Senhor, porque Deus é que gerou isso em nós. Não pelas nossas próprias forças, não pelas nossas próprias convicções, mas pela graça e pelo poder de Deus. Como então está escrito no Salmo 139, meus irmãos. Eu vou pedir que os irmãos abram também no versículo 23 e versículo 24. Essa deve ser aqui a nossa oração, diante da importância do coração, da relevância do coração para o Evangelho e diante daquilo que que Cristo requer de nós, Cristo requer dos nossos corações, nós precisamos fazer esta oração juntamente com o salmista. Salmo 139, os versículos 23 e 24, o finalzinho do Salmo. Nosso coração, então, deve ser esse reservatório da palavra de nosso Deus. Nosso coração deve receber a palavra de nosso Deus. Nós precisamos fazer essa súplica ao nosso Senhor. Vamos juntos fazer essa leitura? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, que o Senhor ele nos ajude nessa difícil tarefa de avaliarmos o nosso próprio ser, o nosso próprio coração, as nossas próprias inclinações, e que o nosso próprio Deus, que o próprio Senhor Jesus Cristo dê a nós, por meio então do seu Santo Espírito, esse coração novo, esse coração que o serve com inteireza, que o serve e que o ama completamente. E, meus irmãos, se nessa análise que nós fizermos, tanto hoje quanto ao longo de nossas vidas, nós percebermos que já temos recebido do nosso próprio Deus esse coração novo prometido tanto no livro de Ezequiel, como também no livro de Jeremias, esse coração, então, que Cristo requer, se nós percebermos isso, que nós temos esse coração, que temos recebido isso da parte do nosso Deus, que nós não nos gloriemos em nós mesmos, que nós não venhamos nos orgulhar de nós mesmos, mas que venhamos dar graças a Deus, porque isso é operação do Espírito de Deus nas nossas vidas e em nosso ser. Isso é graça, é misericórdia, é amor de Deus, porque por nós mesmos os nossos corações são duros e rejeitam a palavra, se enchem de mal e de pecado e pecam mesmo que ocultamente. Mas se Deus nos der esse coração, que nós venhamos o louvar e o exaltar por isso. Mas, meus irmãos, se analisarmos também os nossos próprios corações e verificarmos, então, inclinações pecaminosas, e se tivermos dúvidas sobre termos recebido ou não esse novo coração, que nós venhamos suplicar ao nosso Deus que Ele assim nos faça, que Ele assim opere e nos transforme. Ou então, se nós talvez tenhamos dificuldade de expor esse coração ao mundo, né, de levarmos a nossa vida prática a esse novo coração, que também supliquemos ao nosso Deus, porque Deus, Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Em Efésios também nós temos que Deus, Ele nos dá muito mais daquilo que nós pedimos, sonhamos, daquilo que nós pensamos. Então, se nós verificarmos algum problema em nosso coração, que nós elevemos ao nosso Senhor essa nossa necessidade e supliquemos que Ele opere e que Ele nos transforme e que Ele nos mude e que Ele nos conduza nessa jornada. Que o Senhor, meus irmãos, nos ajude então a avaliar as nossas vidas e faça-nos amá-lo com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, como Ele requer. Como Ele requer que Ele assim o faça em nós. Que não façamos, meus irmãos, de alguma forma, por conta própria, confiando em nós mesmos, em nossas próprias forças. E diante disso, meus irmãos, do que foi dito, eu vou convidar a vocês que fiquem de pé, para que nós façamos uma oração. E em seguida, se algum irmão quiser completar, acrescentar algum detalhe, fazer alguma pergunta, nós também abriremos, temos tempo para isso,
As crianças ainda não desceram de suas salas, mas primeiramente vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Pai eterno, Deus santo, nós vimos, Senhor, nesta manhã, que em toda a Tua palavra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quem o Senhor é e aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que o Senhor requer do Teu povo, dos Teus filhos, daqueles que estão aliançados com o Senhor, que estão no Teu pacto. Meu Deus, nós vimos que Tu quer de nós um coração manso, humilde, como o de nosso Senhor Jesus Cristo, um coração puro, que não se rende ao pecado, um coração que é como um tesouro de boas coisas. Tu requeres de nós um coração quebrantado que recebe a Tua palavra. Ó meu Deus, nós vimos todas essas coisas, Tu requeres de nós um coração que Te ame inteira e completamente, não dividido, não sobrecarregado com as coisas deste mundo. Mas, meu Deus, quando nós olhamos para nós mesmos, quem de nós, ó Pai, pode produzir, pode gerar em si ou no outro este coração? Meu Deus, nós reconhecemos que não podemos, que nós não há força para isso. Mas nós lemos também na Tua palavra que o Senhor mesmo prometeu se incumbir desta tarefa, prometeu gerar em nós esse novo coração, prometeu transformar-nos completamente, inscrever dentro de nós a Tua palavra, e de modo que nós nem sequer necessitaríamos de ser convidados, exortados a isso, porque o Senhor mudaria o nosso desejo, a nossa inclinação para Ti. Ó meu Deus, nós Te louvamos porque cremos que o Senhor já tem assim operado em nossas vidas e pedimos a Ti que continue assim operando, nos santificando, trabalhando em nossas vidas. E se porventura, meu Deus, há aqui, ou nas nossas famílias, e com certeza há na sociedade, nos nossos locais de trabalho, pessoas que ainda não tiveram esse coração transformado, este coração mudado pelo Senhor, que o Senhor assim opere e realize, meu Deus, que o Senhor transforme e mude vidas, converta esses corações para o Senhor. Porque de nada adianta, meu Deus, como nós vimos também na Tua palavra, temos práticas externas, nós sermos irrepreensíveis aparentemente aos homens, sermos até mesmo admirados como os fariseus e escribas, mas de nada adianta, meu Deus, se o nosso coração não for transformado, se o nosso coração não for sincera, inteiramente devoto do Senhor, meu Deus. Ó Pai, que Tu operes assim na nossa vida, em nosso meio e também nessa nossa sociedade, Pai, que Tu nos use para proclamarmos essa Tua palavra, que o Teu Espírito quebrante esses corações e que faça, então, a semente entrar, germinar e produzir muitos frutos, meu Deus. Nós assim Te pedimos, no nome do Teu Filho amado, o nosso eterno Salvador, que apesar de ter um coração puro, um coração manso e humilde, sofreu naquela cruz como se Ele mesmo tivesse um coração terrivelmente depravado, como o que nós tínhamos, Senhor. Ele assim sofreu para dar-nos o Seu próprio coração. Nós Te bendizemos por isso, meu Deus, porque nós que estávamos, então, perdidos, mortos em nossos pecados e delitos, com os corações em trevas, agora temos um coração como o do Teu Filho, um coração manso e humilde. Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque Tu cumpres as Tuas promessas, tanto nesta vida, como também temos a certeza que cumprirá eternamente as Tuas promessas para toda a eternidade, meu Deus, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado, então, meu Deus, por essas Tuas bênçãos, por este coração que o Senhor nos dá, que Tu continues trabalhando em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós encerramos assim, então, esse breve estudo mesmo sobre o coração, a importância, a relevância do coração em todas as Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E eu gostaria de perguntar aos irmãos se querem acrescentar alguma coisa, algum aspecto. Certamente Cristo falou muito mais sobre o coração do que esses textos que nós lemos. E a Bíblia, né, todas as cartas também, pastorais. Eu queria perguntar aos irmãos se alguém quer acrescentar alguma coisa, algum outro detalhe sobre o coração, alguma dúvida também. Claro?
Tá? Nós temos bastante tempo, temos uns 10 minutos. Às vezes quando a gente ouve 15? Muito tempo. ouve uma palestra como essa, aí a gente fala que o coração da gente é bom de Deus, né? Pode até ter uma música assim, dá-me um coração igual ao teu. Na verdade, nós ainda somos pecadores, né? Mas nós somos ao mesmo tempo justos diante de Deus. Então a palavra de Deus, quando o coração é um coração de carne, a palavra de Deus ela sai como uma flecha, né? E essa flecha do coração de pedra, ela bate e volta, né? Mas no coração de carne, ela bate e entra, que é a palavra que entra e nos purifica no nosso caminhar, no nosso dia. Nós pecamos, nós confessamos e nós somos purificados diante de Deus. Amém. Verdade. É exatamente isso. E nós temos esse coração como um coração de Cristo, inclusive porque nós estamos nele, né? Essa é uma das grandes promessas, essa nossa união com Cristo, né? Nós já até falamos aqui em outros momentos, né? Essa união mística com o nosso Deus. Nós estamos em Jesus, ligados a Ele, ligados ao próprio Deus, e é por isso que nós recebemos todas essas bênçãos, inclusive a bênção de um coração transformado, de um coração mudado, um coração novo, um coração com inclinações diferentes. É claro que, né, por estarmos ainda na Terra, nós ainda temos algumas inclinações pecaminosas, há esse duelo, esse conflito em nós, mas de fato Deus dá aos seus filhos um novo coração. Mais alguma pergunta ou então um comentário, meus irmãos? Não? Ô Miriam. Fechou? Obrigado, meus irmãos. Irmãos, para aproveitar esse tempinho, então, vamos cantar. O Ronaldo até citou o cântico. Vamos tentar aí, Jonas, no improviso, coração igual ao teu. Depois do cântico. O cântico deve dar uns 5 minutos. Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração de
coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém, irmãos. Interessante que esse corinho é uma oração, né? O pedido que nós estamos fazendo ao Senhor, que Ele nos dê um coração igual ao dele. A palavra de Deus diz como é o coração do Senhor. Sim. Humilde. Como está o nosso coração? Fica aí a pergunta: como está o nosso coração? Né? Que possamos, de fato, pedir ao Senhor que a cada dia o nosso coração esteja mais parecido com o dele. Vamos então, irmãos, eu vou chamar aqui o presbítero Renato, que ele tem alguns recadinhos. E aí já gastamos mais uns minutos aí. A pouco está até chegando já, Adriana. Bom dia, irmãos. Bem rápido também os nossos avisos. Só relembrando que já foi falado aqui, o pastor ele está na primeira igreja de Vitória, né? Está pregando lá num encontro. Por isso que ele, desde sexta, né? De quinta, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, estará lá e retornando na segunda-feira, se Deus se permitir, né? Estejamos orando. E também, né, que todas esses trabalhos, né, eles têm ali contribuído também, de alguma forma. A primeira igreja presbiteriana de Vitória estará também nos ajudando aqui na nossa construção, né? Então, esses contatos, apesar de serem ali, né, trabalhos específicos, mas todas essa facilidade, né, que temos aí com outras igrejas, estarão aí também nos ajudando. Temos aí já a primeira igreja de Vitória, a primeira igreja também de Belo Horizonte. Todas estarão aí nos auxiliando também nas nossos processos, né, de construção. E outra situação que queremos passar para os irmãos é que a partir de hoje já, né, o senhor Wilson já está de férias e quem está abrindo e fechando a igreja serão os diáconos. Então pedimos a colaboração dos irmãos, né? Sei que às vezes gostam de ficarem um pouco mais tempo, mas ajudemos os nossos irmãos diáconos para que, ao terminar, né, os nossos trabalhos, visto que os irmãos também têm que deslocar para os seus lares, tenhamos aí cooperando com eles nesse processo de ir embora assim que terminar ou conversar, né, lá fora, para que os nossos irmãos tenham condições de fechar e também deslocar para os seus lares. E bem rapidamente também, com todos os irmãos do conselho, né, a Eni já olha ali, mas nós precisamos de um encontro bem rápido, né, por minha parte é rápido, tá? Eu sei que as esposas dos presbíteros gostam, né? Mas é bem rápido mesmo, porque nós temos aí as situações que vão surgindo e precisamos dar algum retorno rapidamente. Então seriam esses três avisos da questão do seu Wilson, que está de férias, o pastor, né? Estejamos orando pelo seu retorno nesse trabalho, e também uma rápida conversa com os presbíteros. E o nosso irmão Tiago também não retornou ainda, mas a construção também está ainda nos seus processos finais, né? Conversando com o Emerson e a Helena, eles estarão reunindo também agora após a escola dominical para dar um retorno. E à noite, falando, né, dessas mensagens e tudo, estarei pregando hoje, terminando o livro de Judas. Estaremos falando de Judas do versículo 22 até o versículo 25, que vai trazer a respeito de que a nossa salvação está segurada em Cristo Jesus. Então será este o tema da nossa mensagem à noite. Estaremos ali encerrando então o livro de Judas dos versículos 22 ao 25.
Tivumar, você se importa de dar o recadinho agora antes? Então tá bom. Então, Tivumar vai ter a palavrinha aí. Bom dia, queridos. Vou ficar com o microfone na mão, porque fica melhor do que eu ficar assim. Está travado aqui. Rapidinho. Meus queridos, pois é do coração que sai também os grandes sonhos. Eu estou aqui para contar um sonho realizado. E por que eu estou falando para a igreja? Porque a igreja participou desse sonho. Há muitos anos atrás, a gente tinha o sonho de implantar uma igreja, começar um trabalho presbiteriano lá em Praia Clara, São Francisco de Itabapoana, perto de Campos dos Goitacazes. Aí começamos a abrir um espaço lá do nosso lar, para uma casa de recuperação. Essa casa de recuperação recuperou pessoas, não deu muito certo, fechou-se. Convidamos um irmão aqui da Nova Baden, que foi da nossa igreja, irmão do Gessi, o Gesair, mais a família. Ele topou o nosso desafio de ir para lá, para a praia, para a gente implantar esse trabalho lá, começar culto nas casas, convidando o pessoal ali. Isso mais ou menos há uns 8 anos. E a gente procurando parcerias lá próximo. Eu cheguei até a cogitar no conselho, do conselho daqui abraçar o trabalho, mas é muito distante, é 500 quilômetros, que era um outro sonho, né? Mas tem sonhos que são, às vezes, impossíveis. E Deus abriu a porta de uma igreja lá perto, que é a igreja de Parque Guarus, em Campos dos Goitacazes. O nosso trabalho já estava andando, e eles abraçaram o nosso trabalho, encaminhando presbíteros, professores de escola dominical, e foi crescendo. Cresceu um ponto que o espaço nosso ficou pequeno, que era um espaço residencial nosso. Ficou pequeno. A igreja já apadrinhou o nosso trabalho, alugou um espaço até bom, bonito, um espaço até que era uma igreja batista, estava desativada há algum tempo, e nós entramos lá. E, nesse momento, os irmãos foram crescendo, hoje está com em torno de uns 20 membros, houve várias profissões de fé, um total de mais ou menos 30 pessoas na congregação, no ponto de pregação. Até então, até dia 29 de agosto, ponto de pregação. Aí ontem, nós tivemos a alegria, já estamos informados há mais dias que a gente está aqui em Belo Horizonte, né? E eu gostaria de estar lá, mas nós estamos aqui. Foi oficializado Congregação Presbiteriana do Brasil de Santa Clara, Presbitério Norte Fluminense, esteve lá ontem, oficializando a nossa congregação. Já realizamos a compra de 2 lotes, então está assim, despontando o trabalho. Por que essa nossa alegria? A igreja participou com isso. Os primeiros bancos, conselho, os irmãos presentes que sabem disso, os primeiros bancos, as primeiras cadeiras, o primeiro banco foi a igreja que proporcionou. O primeiro bebedouro, o único bebedouro que tem lá na congregação hoje foi a igreja que proporcionou. A igreja proporcionou a nossa compra do nosso púlpito, a feitoria do púlpito. Então, a igreja presbiteriana do bairro Vale de Jatobá tem a participação da criação desse trabalho lá, e hoje como congregação presbiteriana do Brasil. Então, é uma alegria muito grande para nós, e o trabalho está caminhando. Hoje, como congregação, nós temos até um pastor efetivo, pastor Marcos Xerene. Então, já temos um pastor efetivo, tempo integral. É lógico que a congregação ainda não consegue bancar, ainda, mas a igreja presbiteriana de Parque Guarus, está em Campos dos Goitacazes, está nos abençoando com essa bênção lá. E hoje nós temos o presbítero Celso, que era daqui da nossa igreja, dando um apoio assim, fantástico. A Violeta, que todos vocês conhecem, tá? Então, membros da efetiva. A família toda do Zé Jair, inclusive o Nilson, despontou na música. Ele é o nosso músico, como temos os nossos aqui, parente da família aqui. Então, é o seguinte, é muita alegria a gente ver essas pessoas aconchegantes. Nós temos presbíteros que estavam na região ali, que nem
precisando de um trabalho ali, estão lá nos ajudando. Então, graças a Deus por isso. E, às vezes, a gente está em Belo Horizonte aqui, que a gente está um processo aí de um tratamento de saúde também, e está mais distante lá. Mas como é que Deus é bom, né? A gente vem, manda as outras pessoas, oficializou o trabalho, então é uma alegria muito grande. Então, a gente não pode deixar de sonhar. E o nosso coração, Deus ouve o coração, as orações, a gente viu o trabalho lá, então é muita alegria para mim. Então, ontem, dia 30, foi a data do marco 0 da congregação, porque há alguns anos atrás nós estamos caminhando como ponto de pregação, a trancos e barrancos, sozinhos, reunindo às vezes 5, 6 pessoas na casa dos irmãos, e hoje a gente tem essa alegria. Eu estou participando dessa alegria para a igreja, porque é assim que começam as coisas. E foi assim que começou o Vale de Jatobá, na casa da dona Elza. Eu lembro como fosse hoje, eu tinha 10 anos de idade, e está esse tempo santuoso nosso aí, inclusive em reforma. E, inclusive, a igreja abençoa lá, e outras igrejas agora abençoando a nossa reforma aqui, que não vai ficar barata. A verdade é essa. Porque se ficasse em condições, a gente teria condição de fazer. Então, essa ajuda que foi pedida e que está sendo atendida, porque a gente tenha um tempo melhor para abrigar os irmãos e para que Deus seja louvado, Ele merece o melhor. Obrigado pela oportunidade, e que os irmãos continuem orando para o nosso trabalho lá. Eu tenho um sonho ainda, eu tenho um sonho no meu coração, que a igreja faça um trabalho lá ainda, se Deus quiser. E a gente vai ter espaço lá para receber todo mundo, se Deus quiser, os que forem lá. Então, um trabalho missionário e de evangelismo. Esse pastor que está lá, pastor Marcos Serena, ele gosta muito de evangelismo. Então, a gente sai nas ruas lá, dando folhetim, chamando para a igreja, e é uma bênção. E é assim que vai crescendo, né? E hoje a gente estava vindo para cá, deslocando de Esmeralda para cá, aí a Cândida estava colocando o trabalho de ontem. A igreja lotada, né, bem? Lotada, graças a Deus. Então a gente vê que o pessoal está com sede. E por que essa alegria nossa toda? É uma região com mais ou menos 40 mil habitantes, não tem uma igreja presbiteriana, não tinha nada. Tem outras igrejas evangélicas? Tem. Assembleia de Deus, Batista é fortíssima, Metodista fortíssima, mas não tinha aquela que era o nosso berço, né? Então, aqui que a gente, como se diz, está no nosso sangue, senão vamos começar. E Deus hoje está essa alegria para nós. Nós estamos com um templo alugado, mas já estamos com 2 lotes comprados, já estou repetindo, né? Mas um templo bonitinho, bem presbiteriano, verdinho, tá tudo legal. Depois a gente tem até foto. Então, graças a Deus por isso. E estamos aí, tocando o barco, em nome de Jesus. Os irmãos não deixem de orar para que esse trabalho lá flua mais e mais e mais. E vamos realizar esse sonho nos próximos anos, de levar essa igreja lá para a gente fazer esse trabalho. Miriam, Deus abençoe, obrigado. Deus continue abençoando. Em nome de Jesus. Vamos ver se eu dou conta aqui. Aí. Então, irmãos, vamos passar para a apresentação das crianças. Classe Kids Júnior. Oi, oi, oi. Bom dia, igreja. Hoje nós aprendemos um pouco do fruto do Espírito, mas ao longo dos domingos passados a gente já aprendeu algumas dessas. Hoje a gente aprendeu sobre a benignidade, bondade e fidelidade. Juntando isso da generosidade. Eu esqueci, desculpa. E todos os crentes devem ter generosidade, por mais que as dificuldades possam estar no momento, mas do mesmo jeito a gente precisa ter generosidade, bondade e tudo. Bom dia, igreja. Eu falarei sobre o exemplo da generosidade, que foi a igreja de Macedônia.
que Paulo recomendou também que estava passando muitas necessidades. Aí todos os irmãos deram um pouquinho de dinheiro para ajudar a igreja da Macedônia. Vamos ler 1 Coríntios. Agora vamos ler 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 5. Pode continuar. 1 Coríntios 8, capítulo 8, versículo 1 ao 5. Eu vou ler, irmãos, e aí os irmãos acompanhem aí, porque aí as crianças vão fazer perguntas para vocês. A oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Primeira pergunta. Esses irmãos eram ricos ou pobres? Certa resposta. A segunda pergunta é: eles estavam tranquilos? Por quê? Certa resposta. Terceira pergunta. A oferta foi dada com alegria ou ressentimentos? Certa resposta. Ainda dentro dessa pergunta. Paulo teve que ficar insistindo para eles ofertarem? O povo teve que ficar insistindo. Paulo teve que ficar insistindo para eles ofertarem? Os macedônios imploraram para participar. Eles deram muito pouco. Eles deram muito ou pouco? Certa resposta. Foi muito além do que era esperado. Isso. E a última pergunta. Como eles fizeram tudo isso? Como eles fizeram tudo isso? A resposta está no versículo 5. Pode falar com eles. A resposta está no versículo 5. Você vai ler? Então, ele vai ler a resposta que está no versículo 5. Como que eles fizeram tudo isso? Não, essa foi. Você marcou? Mais uma. Mais uma só. Aqui, ó. 5. Lê o 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, a gente tem que fazer para o Senhor em primeiro lugar. Então, a gente tem que fazer para o Senhor em primeiro lugar, e não as pessoas. Quem te deu o microfone? Você. Não, pode colocar. Muito bem, crianças. Vamos agora, irmãos, cantar o hino de número 61, Ações de Graça. Esse é o momento para os dízimos e ofertas. E logo após, convido também os aniversariantes da semana. A irmã Marcela, se estiver presente, está convidada para vir receber os cumprimentos. Hino 61. Vamos todos de pé?
Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pela luz celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. O diácono estará orando. Amém, igreja. Oremos ao nosso Deus. Deus santo, de eterna bondade, de amor, de misericórdia, Deus do perdão. Obrigado, Deus, por mais esse momento em oração, onde nós cultuamos ao Senhor, louvamos ao Senhor e agradecemos ao Senhor por tudo, ó Pai. Te peço que o Senhor abençoe toda a família, todas as nossas famílias, a nossa igreja. Abençoe também o nosso pastor que está em viagem. Abençoe a nossa irmã Calcílias, mãe de Viviane, que voltou de férias. Que Deus só possa abençoar também todas essas pessoas, ó Pai, tantos que viajam quanto que chegaram de férias, ó Pai. Abençoe também, Senhor, nossa irmã Marcela, que faz aniversário hoje, meu irmão Gilberto, para que o Senhor possa sempre amar a eles e também tocar no seu coração para que possa seguir sempre o Teu Evangelho, ó Pai. Abençoe também, Senhor, os dízimos, as ofertas que foram trazidos, que o Senhor possa multiplicar, dando também condição, Senhor, de nós podermos sempre ofertar a Tua casa, Senhor. Como o irmão Davi, o Natan disse, que darmos ofertas com alegria e com coração puro, e que seja grande, Senhor, grande a oferta que possamos dar, porque o Senhor é o Deus de tudo, ó Pai, Deus do ouro, da prata. Então somos gratos ao Senhor por ofertarmos a casa de Deus, ó Pai. Abençoe também a igreja que está iniciando, que já iniciou a congregação do nosso irmão Vilmar, que seja a igreja de Deus, seja a igreja santa, que ela possa sempre crescer também no Evangelho e que pessoas possam abençoá-las também sempre, ó Pai. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Passando, irmãos, alguns recadinhos, programação da semana. Na terça-feira, a reunião de oração está na responsabilidade da UPH. Não temos ainda o nome do irmão, então, logo após aí, os irmãos combinem quem estará na liderança. Mas é a UPH, na terça-feira. Na quarta-feira, às 15 horas, haverá reunião de oração da SAF.
Mudou para as 16. 16 horas, reunião da SAF na quarta-feira. Será na casa da irmã Elisete e a dirigente será a irmã Anita. E na quinta-feira, o estudo bíblico, sequência com o pastor Wendel. Algum irmão gostaria de dar mais algum recadinho? Não? Sendo assim, convido o presbítero André Felipe para fazer a oração de encerramento. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Oremos, irmãos. Pai Santo, outra vez na Tua santa presença, nós louvamos e agradecemos a Ti pelos momentos que tivemos aqui de reflexão na Tua palavra, de louvor, de adoração, de orações também. Bendizemos ao Senhor porque o Senhor nos concedeu essa oportunidade nessa manhã, nesse dia tão belo que o Senhor nos concede, dia do Senhor, dia de descanso, dia para meditarmos, refletirmos na Tua palavra e lembrarmos dos Teus feitos em nosso favor. Pai Santo, nós agradecemos por este momento e pedimos ao Senhor que nos conduza aos nossos lares em paz, que o Senhor nos livre e nos guarde do mal e que, sendo assim da Tua vontade, possamos, mais tarde, no período da noite, voltarmos para prestarmos o culto a Ti e que, assim como o Senhor falou nos nossos corações nesta manhã, nas diversas classes, aqui também no salão principal, que o Senhor fale aos nossos corações também no período da noite e que possibilite-nos, meu Deus, que nos dê a oportunidade de fato, com o coração sincero, quebrantado, adorarmos ao Senhor, bendizermos ao Senhor. Que a Tua palavra sendo pregada penetre nos nossos corações, penetre no nosso ser e que dê muitos bons frutos para a glória do Teu santo nome, meu Deus. Nós assim Te pedimos, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém.